As principais legislações educacionais brasileiras. Alguns aspectos históricos. Parte 2. O início do período republicano e as mudanças até a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O Brasil era o único país que detinha uma monarquia no século XIX em todo o continente americano. Na monarquia, o poder é passado de forma hereditária. A sociedade brasileira já mantinha uns movimentos republicanos para que pudesse escolher seus governantes. Esse desejo, aliado a uma série de situações no Brasil e no mundo, contribuíram para a proclamação da República no ano de 1889. Assim, o Brasil deixava de ser uma monarquia com a presença de um imperador e passou a ser mais uma república, onde o governante maior é um presidente, o qual é escolhido pelo povo ou por seus representantes. Como mudou o sistema de governo, fazia-se necessário que o país tivesse uma nova Constituição. Seria a primeira Constituição republicana. Então, uma Assembleia Nacional Constituinte foi organizada para elaborar essa nova Carta Magna do país. Em 1891 foi promulgada, isto é, aprovada, a nova Constituição, que trazia a República e o presidencialismo como marcas do novo Brasil. Embora tenha trazido mudanças significativas para o país, na questão da educação não trouxe novidades. As antigas províncias, agora chamadas de estados num sistema federativo, continuavam com as maiores responsabilidades com a educação inicial. O primeiro presidente da República foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que ficou apenas 2 anos no cargo, quando renunciou. Entretanto, a nova fase política do país trouxe junto uma fé numa filosofia que valorizava a ciência e a razão, o que contribuiu para algumas mudanças práticas na educação. Uma dessas mudanças foi o surgimento dos grupos escolares, a organização de currículos e uma preocupação em se relacionar a educação com o desenvolvimento, dentre outras coisas. A construção dos prédios escolares, suas mobílias e a organização desses espaços sob os olhos da ciência e da razão dava novas faces à educação nacional. Foi também um período, sobretudo nas décadas de 1910 e de 1920, de grandes reformas no ensino, mas ainda o Brasil não tinha uma lei de diretrizes e bases da educação nacional. Depois de grande conturbação política, veio a chamada Revolução de 1930, da qual participou Getúlio Vargas. Criou-se um governo provisório e prometia-se uma educação voltada para o desenvolvimento do país. Nesse sentido, abriu-se espaço para alguns intelectuais da educação, como Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Lourenço Filho e outras personalidades que se colocavam contra uma educação tradicional de origem religiosa e que não observava os avanços e contribuições da ciência. Esses intelectuais foram chamados de pioneiros pela educação nova, que seria uma educação que se contrapunha à educação tradicional, que tinha o professor como centro do processo e o único objetivo era a transmissão e memorização dos conteúdos. Esses intelectuais lançaram em 1932 o famoso Manifesto dos Pioneiros pela Educação Nova, o qual foi publicado em vários jornais e revistas de muitas capitais do Brasil no mesmo dia, defendendo uma educação em que o centro fosse o aluno, que devia ser mais ativo a partir de metodologias baseadas na ciência e na razão, fugindo do simples esquema de transmissão e memorização de conteúdos. Além disso, defendiam uma escola pública gratuita e laica, ou seja, sem influência de religião. As ideias dos pioneiros pela educação nova no Brasil influenciaram a elaboração da nova Constituição da República em 1934. Promulgada em 1934, a nova Constituição, a terceira do Brasil e a segunda do período republicano, trouxe algumas coisas importantes para a educação.
O ensino primário gratuito, de frequência obrigatória, a obrigatoriedade do ensino, não havia sido abordada pelas constituições anteriores. As bases para a elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional do país e a obrigação de um Plano Nacional de Educação foram algumas das principais contribuições do movimento pela Escola Nova. Contudo, a Constituição de 1934 não conseguiu produzir frutos, uma vez que, em 1937, foi instituído o chamado Estado Novo, um golpe de Estado em que Getúlio Vargas, até então chefe do governo provisório, instaurado pela Revolução de 1930, assumiu a presidência com plenos poderes e com status de um chefe totalitário. O Estado Novo de Getúlio Vargas enterrou muitas das ideias dos pioneiros pela educação nova contidos na Constituição de 1934, exigindo a elaboração de uma nova Constituição em 1937. Com isso, as possibilidades de elaboração de nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e de nosso primeiro Plano Nacional de Educação foram adiadas. Assim, a educação nacional continuava inorganizada, sem maiores definições, o que era muito prejudicial ao povo e ao país. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, onde países aliados lutavam contra as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Esses países do eixo possuíam governos nazifascistas que eram bem parecidos com o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi mesmo comparado a líderes das potências do eixo, como Hitler e Mussolini, mas acabou enviando tropas brasileiras para o combate ao lado dos aliados, depois de muito pressionado pelo governo dos Estados Unidos da América. A pressão sobre Getúlio Vargas fez com que ele renunciasse ao governo em 1945, quando uma junta militar tomou posse do governo e começou reformas em prol da redemocratização do país, iniciando pela elaboração de uma nova Constituição da República. A aprovação da Constituição de 1946 trouxe consigo a influência dos pioneiros pela Escola Nova, e alguns pontos foram reintegrados à Carta Magna, como as bases para a elaboração de nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e do Plano Nacional de Educação. Com isso, em 1948, deu entrada no Congresso Nacional um projeto de lei visando a elaboração de nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Depois de 13 anos tramitando no Congresso, foi aprovada em 1961 a Lei 4024/61, nossa primeira LDB-EN. Já o Plano Nacional de Educação ia esperar bem mais tempo para seu nascimento. Fim da segunda parte do nosso estudo sobre alguns aspectos históricos das principais legislações educacionais brasileiras. Na próxima parte, veremos como que a Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas influenciaram na vida e na educação de nosso país.